como é que é viver? Como é que é ficar casado 60 anos? Ele falou assim: só não separar. É só não separar, é simples, né? É só não separar. E aí, de vez em quando a gente olha para a mulher, para o marido que está com a gente, e fala assim: mulher, muito tempo com você sozinho, só nós dois, né? Tem que gostar mesmo, né? E a gente vai vivendo assim, essas coisas, é importante. O casamento, ele é uma coisa de Deus. Eu vou ler com você Malaquias capítulo 2, versículo 11 até o 16. Porque na Bíblia, você já ouviu, em todos os casamentos cristãos que você já ouviu que na cerimônia o celebrante sempre diz para nós que o casamento é semelhante ao ato, né, e prefigura Cristo e sua igreja. Já ouviram bastante isso, né? Cristo é a igreja, casamento. Então, isso é uma verdade, porque Deus sempre relacionou a igreja dele, o relacionamento dele com as pessoas, com ele e a sua igreja. Foi sempre assim. Ele sempre relacionou essas duas coisas. Tanto que um dia ele chamou um profeta chamado Oséias. E esse profeta, Deus estava tão triste com o povo dele, que ele mandou o profeta casar-se com uma prostituta. Naquela época, isso era coisa impensável, né? Para um homem de Deus naquele tempo. E porque ele queria mostrar, né, o grau, a gravidade que havia entre ele e o seu povo. Então sempre foi assim. Deus sempre mostrou. E aqui em Malaquias também, ele fala, né, sobre a igreja, porque ele tem experiência com as pessoas. Então ele fala assim: Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho, de um Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto. O que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda lhe sobrava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejam desleais. Veja que quando Deus quis reclamar da igreja, ele falou, e das pessoas, ele falou da lealdade, né, da nossa vida, como família, como casal. E ele fala: não sejam desleais, não sejam omissos, não perca o ardor da mulher, da tua mocidade, que é referência, né, a um relacionamento, ou a pessoa, ao homem da tua mocidade, né? Então a gente vê como Deus trata bem e deseja que nós, como casais, sejamos assim, né, bem cuidadosos, investidores do casamento. Porque é muito fácil a gente parar de investir, né, naquilo que é mais importante para nós. E a gente precisa ser bons investidores. E não é verdade que ao longo do tempo, a gente, por exemplo, quando a gente casa, a gente parece que faz uma sociedade, depois de que casa, muitas vezes,
A gente passa a cuidar de outras coisas dentro do casamento. A gente começa a construir patrimônio, a gente começa a juntar dinheiro, a gente começa a fazer coisas, né, dentro de nossa casa, e os dois passam a alimentar uma máquina, a alimentar uma situação, a alimentar uma família. A gente começa a viver assim, a ponto que a gente então aprende a investir em outras coisas, né, que são coisas deste mundo, coisas materiais e coisas pessoais, em tantas áreas da nossa vida, e a gente esquece, né, ou deixa de investir em relacionamento, em nosso relacionamento, né, aquilo que somos um com o outro. Não é verdade? A gente passa a carregar, né, um ao outro assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo outro, vamos construir isso, construir aquilo, vamos ter filho, vamos indo. E aí a situação familiar começa a crescer e muitas vezes nós ficamos de lado, né? Eu, você, né, o casal fica de lado e a gente para de investir em algo muito mais importante, que é a nossa vida, nosso relacionamento de um com o outro. Não é? Não sei se já passaram por isso. São coisas interessantes que a gente passa a viver e nós precisamos voltar a investir, né? E desenvolver essa arte de ficar casado, né? Ficar casado é uma arte, né? Quem concorda que é uma arte? Você acha que é uma arte? É uma arte porque você começa, né, sempre moldar, sempre lidar, sempre construir, né, tira aqui, põe ali, começa, né, e a gente não pode deixar isso, essa arte, ficar de fora. Porque é bastante tempo, né, um com o outro, né? É bastante tempo. E são pessoas completamente diferentes. Já pararam para perceber? Já perceberam isso? Somos pessoas, eu não sei vocês, mas casais, muitas vezes são completamente diferentes um do outro. Aí diz aquela coisa que a gente sempre fala, eu sempre brinco, né? Quando você vai casar, você abre bem o olho para ver quem é a pessoa, certo? Abre bem, mas a gente não faz isso, né? É a velha história quando você comprar uma casa, né? Você vai comprar uma casa, você vê tudo, não vê tudo? O local, onde é, por onde entra, né? O que vai fazer? Esse dia eu estava andando por uma rápida aí, e com uma pessoa do lado, e a gente dizia, nessa rua não compro uma casa, mas nem que seja de jeito nenhum, né? Ó, se for dado. Por causa do barulho, né? Então a gente vê se é barulhenta, se não é barulhenta, a gente vê se tem sol, se não tem sol, né? É a tal da face sul, face norte, né? E tem gente que gosta tanto da casa que o outro vem e fala assim, olha, não compro porque é a face sul. Mas você gostou tanto da casa que não quis nem saber, né? Depois de 2 anos, o que você está reclamando? Do mofo. Mas é muito mofo, mas é muito mofo. Ah, você não te avisaram antes? É que nem quando você... Uma vez eu fui alugar um apartamento num condomínio clube e eu descobri que a primeira coisa que eles fazem você ver é o espaço comum. Que você olha o espaço comum, você fica tão maravilhado que você chega lá, o apartamento está destruído, você não quer nem saber. Você fala assim, não, arrumo tudo isso aqui. É ou não é? Só que depois começa a arrumar e descobre que para ir lá no espaço comum é um evento, muitas vezes, e que você vive mais lá em cima, só que porque você não viu antes. Né? Por que você não viu antes? Então, antes está tudo certo, né? Então, o casamento muitas vezes é assim também. Por que você não faz uma pesquisa? Ah, mas você está enfeitiçado. Não enfeitiça? Quando você tem namorado, está namorando, você não fica assim enfeitiçado? Você não vê nada. Você fecha o olho, né? Mas depois o que acontece? Depois que você casa, você quer abrir o olho. Mas tem que costurar o olho. É ou não é verdade? Aí você não precisa ver mais nada, que é tarde demais. Então é tempo bastante, né? E a gente tem que investir bastante, viver bastante, fazer isso uma coisa importante para nós. São coisas importantes para a gente viver. E nesse investimento que a gente tem, eu separei alguns aqui para a gente investir um pouco mais, para você ter tempo de investir. Até o próximo Investindo Tempo, você vai ter tempo de investir. Né? São coisas que podem ajudar
E você vai perceber que você tem que voltar a investir em coisas importantes. Uma primeira coisa que eu coloquei aqui para a gente, e são coisas que, se você não prestar atenção, ele corrói relacionamento seu e meu, é que quando a gente olha lá para o Senhor, e Ele fala assim para nós, né, como lá o versículo de Malaquias, guarda o vosso, só conversa aqui, tá, porque eu botei corrido, guarda o vosso espírito e a ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade, ou seja, um para com o outro, né? E às vezes nós deixamos de ser fiéis, quando alguma coisa começa a corroer nosso casamento, e uma delas é quando há mais interações negativas do que interações positivas. Você coloca ali, Valmir, para mim? O negócio lá que daí eu mudo daqui. Eu vou colocando ali só alguns tópicos para a gente fixar, né? É lá o PowerPoint, não é esse aqui não. Lá o PowerPoint que eu coloquei aí. Na área de trabalho. Vê se tu acha aí. Foi? Já está indo, ele está ali na Westfalen, já está chegando aqui, ó. O sinal. O sinal ele dá um... Aí eu não pode, tem programa pirata, tem que depois legalizar esse negócio, aí. Aí, muito bem. Então, a primeira coisa interessante que a gente observa, né, quando as coisas começam a corroer, e olha, a gente não pode brincar com o casamento, sabia? Porque, há um tempo atrás eu passei por uma determinada igreja, e a pessoa disse, você não acredita quantos divórcios aconteceram naquela igreja. Eu fiquei abismado de ver quantos divórcios aconteceram ali, por falta do que será, né? De cuidado, né? Falta de cuidado, às vezes. Então a gente não pode brincar, né? Às vezes fala, acho que está tudo bem, né? Por exemplo, quando a gente bate o olho aqui assim, ó, nossa, todo mundo aqui, lógico, é casado aí, né? Aparentemente está tudo bem, mas a gente não tem noção do que está acontecendo, né? A gente não tem noção do que está acontecendo. E começa por aí quando a gente começa a falar assim, ó, viu, dá a mão para aí para o seu adversário, não, desculpa, para o seu cônjuge, e você olha para ele aí e começa a falar algumas coisas, daí, já reparou que a gente às vezes não consegue olhar no olho? Quem já reparou? Às vezes você não consegue olhar no olho. Hã? Afinal de contas, você fala assim, uai, não me fala isso nunca, vai falar agora? Que hipocrisia desgraçada é essa, não é? Aí fica até com vergonha de olhar, né? Às vezes é assim que funciona. Mas Deus tem jeito para tudo, não tem? Sim ou não? Muito bem, olha lá. Corrosão. E a gente precisa voltar a investir. Quando tem mais interações negativas do que interações positivas. Quando os dois estão olhando o lado ruim do outro, mais do que o lado positivo. O que acontece aí? Um desgaste muito grande. Então a diferença entre casais felizes e infelizes é esse equilíbrio de interações positivas e interações negativas durante um conflito, uma discussão, uma conversa. Isso quando às vezes não há no estilo de vida do casal. Quando você olha só pontos negativos, você olha só pontos ruins. Né? Então essa é uma proporção muito interessante. E essas interações, ela não precisa ser muito significativa. Ela pode ser interações simples. Às vezes, quando não olhamos no olho do outro, ou quando a voz elevada conta como uma interação negativa. Quando a gente vê que há uma piada rápida para diminuir a tensão no negócio, né? Isso a gente vê que há alguns equilíbrios das coisas. Então observa como é a sua vida, minha vida, as interações negativas e positivas, como ela está sendo equilibrada, né? Dizem que quando você faz algo negativo para uma outra pessoa,
você deve fazer, né, para compensar outras 5 interações positivas. Se você faz um desagrado, faça uns 5 agrados. Pelo menos aquele agrado vai virar o agrado que ensina. Então, para cada coisa negativa que a gente faz, diz que há uma proporção psicológica, né? De que a gente pode fazer outras positivas em cima. Porque tem gente que faz só negativos, não é verdade? Só vê o lado negativo do marido, da esposa. Só vê as coisas ruins, não vê as coisas boas. Não vê o cuidado, né, que um outro tem com você, o outro tem comigo. Né? A esposa ficou uma semana lá em São Paulo. E eu fiquei lá em casa com as meninas. Meu Deus do céu, irmãos. Aí quando ela chegou, estou valorizando até hoje. Esse dia eu comecei a erguer a voz e ela falou assim: preciso viajar de novo. Hã? Você vê como é que funcionam as coisas? Mas quanta coisa a gente não vê fazendo, né? Talvez a esposa, o marido não vê o que a esposa faz todos os dias, o tempo todo, porque já virou tão normal que perdeu a conta. Aí eu vi que eu não conseguia parar um segundo dentro da casa. Quando um desandava, outro andava. Quando não era as crianças, era o cachorro. Quando era cachorro, era criança, né? As crianças. Quando não era eles, era o cachorro, quando era cachorro, era as crianças. Quando era a louça, era a roupa. Quando não era roupa, era aquilo. De vez em quando eu dava um gritão, dizia assim: meninas, vem ajudar aqui que eu estou morrendo. Assim. Descia uma lá, né? Toda assim, quietinha, se via, né? Eu falei: meu Deus, como ela faz coisa, né? Importantes, mas não é só isso, né? São coisas positivas, coisas boas. E o marido também é verdade, né? Tem que parar para observar, né? O que o marido faz, porque os maridos também fazem coisas importantes que devem ser valorizadas. Mas quando a gente passa a ver só as coisas negativas, né? O arroz queimado, lá em casa a gente tem o arroz zap-zap. Vai comer, o arroz está meio queimadinho por baixo, já fala: ó, arroz zap-zap, tá uma delícia. Né? A gente vai vendo isso aí, né? Mas tem o arroz zap-zap, mas tem o pimentão gostoso que está ali na mesa. Não é? Tem o feijão prontinho. Tem outras coisas, hein? Então eu já aprendi, né? O arroz está zap-zap, mas está tudo muito gostoso. Né? Não é? Vai vivendo assim, coisas boas, vai... Interações. Agora, quando as interações só são negativas, é que já entrou no marasmo. Já entrou no marasmo, né? Um marasmo emocional, um marasmo espiritual. E às vezes esse marasmo das coisas negativas são até hormonais. Não sei se você sabia disso. Tome cuidado com as coisas. Né? Tome cuidado com os mau humor da mulher, do marido. A mulher tem suas fases, o marido também tem suas fases. Eu já descobri por que existe tanto velho chato neste mundo. Viu que tem bastante velho ranzinza? Velho homem. Não estou falando velho homem, estou falando velha. É velho. Porque eu descobri que o hormônio testosterona, ao longo do tempo, ele diminui bastante. E diminui muito rápido em alguns casos. E o hormônio do testosterona não é só na atividade sexual para aquilo que ele serve. Ele serve para o humor também. Serve para que você vê, né, as coisas diferentes e melhores. E às vezes não acontece. Né? Então por quê? Porque isso é novo, né? As pessoas não vão fazer testes de hormônio masculino. Se fizesse regularmente e fizesse as tais reposições que as mulheres fazem mais que os homens, os velhos seriam velho menos chato. É ou não é? Tem algum velho chato aí, não? Marca aí, não olha para... Marca aí e fala assim: ó, marido fazer teste de testosterona. Vai marcar lá. Cuidado, é ou não é? Então, pontos, aí que as coisas que você vê negativas dentro do casamento, vai lá para baixo. Aí você só vê negativo mesmo. Aí não tem que salve. É porque as coisas elas têm... Nós somos seres conectados, né, organicamente. E sabe, então, como é que está sendo sua relação aí? Há mais interações negativas do que positivas? Ou vai lá, né? Porque somos seres diferentes, né? Somos seres muito diferentes. E quando você é um ser diferente e você não toma cuidado, aí nada vai prestar mais. Porque nós somos seres muito diferentes. Por exemplo, eu e o pastor André somos completamente diferentes. Não sei por que nós casamos. Mas olha, casamento é um milagre, né? E a gente aprende a valorizar o que o outro tem de diferente. Muito.
O que eu aprendo de coisa com a pastora não está no gibi. Eu costumo dizer que ela é as minhas boas novas. Por quê? Tudo que é novo neste mundo, ela vai trazendo, assim, vou aprendendo, né? E uma coisa interessante de ter filhos, assim, filhos mais novos, é que a gente vai renovando, né? A gente vai renovando os gostos, vai renovando o jeito de ser, de fazer as coisas, né? de ouvir, até de vestir. A gente vai renovando, não fica lá aquela coisa. Então, os novos puxam a gente para cima, né? Mas somos bem diferentes. Por exemplo, na hora de cortar o pão, eu tenho um pavor na hora que ela não corta o pão, ela rasga o pão. Ela rasga o pão. Ou quando ela vai cortar um bolo, ela pega a faca assim, ela desce a faca. Aí o bolo, sabe que faz assim, né? Ele murcha nas beiradas. Eu falo assim, por que você não serra? Vai cortar o pão, pão caseiro é uma morte, né? Porque amassou o pão, já para mim já não presta mais. Você tem que pegar a faca e cortar desde cima, para que a fatia fique perfeita. Pão francês, pega no meio. Mas só que eu pego no meio, eu corto o pão francês no meio. Ela faz assim, ó. Quando eu olho aquilo, eu falo, Jesus, toma conta da minha vida. Ela não erra, não é assim que funciona? Fora um monte de outras diferenças que todo mundo aqui tem. Mas é assim. A gente tem que aprender a ver coisas muito positivas, porque afinal de contas, somos diferentes. E as coisas diferentes são importantes para nós, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com outra pessoa e dentro da casa, se você não está só no polo negativo. Porque ninguém aguenta uma pessoa o dia inteiro, o tempo todo, com o beiço no chão, né? Bicudo para baixo. Coisa interessante que a gente observa, que é uma arte contornar, com o tempo vamos nos desgastando, e nesse desgaste é quando a gente aponta mais falta do outro do que as virtudes, os erros. Quando a gente vê mais falhas do que as coisas boas. Então, se você concentrar no melhor do outro, você poderá obter o melhor do outro. Mas se você se concentrar no negativo, você vai ter o pior do outro. Porque todos nós temos o que é de melhor e o que é de pior. Você concorda comigo? Todo casal é assim. Sua mulher, seu marido tem algo de muito bom e algo de muito ruim. Se você não quiser isso, que não tenha casado então, né? Mas é assim que funciona. Né? Pessoal diferente. Eu acho interessante, uma vez, eu observei uma irmã aqui da igreja. Só ela vai saber de que eu estou falando dela. Houve um acidente aqui na igreja com uma criança que se queimou. Mas tudo bem, eu não sabia de nada disso, estava lá no culto, a gente prega, vi e tal, e daí eu fui subir na escada, e na escada essa irmã estava assim, com o braço assim, lá na mureta, né? Ela estava assim, olhando assim mesmo, daí eu encostei nela e falei assim, então irmã, aí ela falou, então, né? Então, sabe aquela fulana de tal? Então, aconteceu um acidente assim, a pessoa se queimou, né, tal. Eu falei, nossa, que coisa interessante, né? Pois é, né? Foi em descuido, aconteceu, a água quente caiu, não era nem para estar ali, não sei o quê. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Aí eu falei assim, foi essa semana? Ela olhou para mim e falou assim, não, acabou de acontecer. Eu falei, acabou de acontecer? Não é possível, acabou de acontecer e você me conta com essa calma toda? Não é? Eu falei, não é possível. Eu fiquei admirado de ver a calma da pessoa, né? Ao me contar aquilo, ao invés de que se fosse eu, se fosse outra pessoa, já estava completamente desesperada, né? Caiu o mundo, acabou o mundo, acabou com tudo e o ministério infantil está acabado. Mas não foi nada disso, você veja. Como a gente vê pessoas diferentes umas das outras, casais diferentes uns dos outros. Então, se você fixar só nas coisas ruins, você só vai ver coisa ruim. Agora, se vê coisas boas, serão as coisas boas. E é por isso que a gente precisa ser o maior motivador do seu parceiro, da sua parceira. E não o maior crítico do parceiro ou da parceira. É ou não é? Você concorda comigo? Motivador. Tem que motivar o um ao outro. Quando o outro erra, ele já sabe que errou, ela já sabe que errou. Para que você vem com a pá de cal e pá na cabeça? É ou não é verdade? Já errou o suficiente, né? Foi lá
A mulher, o marido foi lá na Havan, comprou uma coisa bem legal lá, né? Só que trouxe do porta-malas escondido porque você combinou com ela que você não podia gastar à toa. É na verdade, quem já fez isso? Erga a mão. Aí, de repente, já comprou, a compra não deu certo, aí você teve que confessar. Você já está arrependido, triste, né? Angustiado. No mínimo, você tem que ficar quieto, né? Porque o outro já sabe que errou. Agora, por que você vai acentuar, né? Você vai enfiar a mão lá na ferida e dar uma arranhada ainda. Mas não é só nisso, né? A gente precisa ser o maior parceiro do outro. Quais são os sonhos da outra pessoa, do seu marido, da sua esposa? Sabia que as pessoas, que a gente tem sonhos ainda? Sabia? Ou você acha que o sonho do seu marido, do seu cônjuge, vou parar com esse negócio. Ou você acha que o sonho do seu cônjuge terminou quando você casou com ele? Você acha que aconteceu isso? Porque às vezes algumas pessoas, eles não só acham, como agem desse jeito. Você casou comigo, acabou, você vai andar na minha trilha agora. E os seus sonhos? Seu sonho não me interessa. Acabou. Aí o outro não pode nem sonhar, né? Porque se sonhou, você não motiva. Ah, não vai dar certo mesmo, né? Não, isso aqui o mundo está cheio. Ah, você vai abrir uma empresa de entrega de cesta de café da manhã? Não, é o que mais tem aí. Ó. Você vai fazer isso para quê? É só economizar aqui em casa que dá tudo certo. Olha, já falaram isso? Não. Por que você não incentiva o sonho da outra pessoa? Por que a gente não exalta as virtudes de uma pessoa que quer empreender? Não é verdade? Agora, não só falar que é ruim, que não tem jeito, que não dá certo. Empurre o outro para frente. Vai melhorar o seu casamento consideravelmente. Porque às vezes a gente acha que o outro perdeu o CPF. Né? Ó, casamos juntos, juntou os CPFs. Você acha que é assim que funciona? O CPF ficou igual de vocês dois aqui? Ou o número é diferente ainda? É diferente ainda, a pessoa tem sonho ainda. Pessoas querem. Não é? Pessoas querem. Quando a esposa fala, quer fazer tal coisa, vai fazer que dá certo. Ela já fez tanta coisa que eu incentivei ela. A pastora é uma mulher corajosa. Já fez coisa, né? Mas já vendeu coisa, já fez coisa. Ah, eu quero fazer miçanga para vender. Aprendeu lá com a minha cunhada. Foi fazer miçanga, deu tudo errado. Deu mais despesa do que... Né? Só deu prejuízo. Mas superamos. Né? Aí uma hora eu fui fazer cabeleireira, fui fazer cabelo. Uma vez eu fui levar ela lá num bairro de Guarapá, lá para fazer o cabelo. Depois que eu deixei ela lá com as talhas, tudo, eu falei, meu Deus, que mulher corajosa. Que botar a mão no cabelo de outra mulher e esticar todinho, depois parar para ver se o negócio deu certo. O que você acha? Tem que ter coragem ou não tem que ter coragem? Misericórdia, irmão. Tem que ter muita coragem, né? Mas ela teve coragem. Foi lá e fez. Não vai ser cabeleireiro, né? Pelo jeito. Mas enfim, eu quero fazer algumas coisas, ela, vamos, que vai dar certo, vai fazer. Pontos positivos, mostre coisas boas. Né? Olha, uma coisa que corrói também, e que a gente precisa fazer com que a arte funcione no casamento, e mostra que o casamento vai mal, é quando o casal está sempre na defensiva. Sempre na defensiva. Esse estado de estar na defensiva mostra que existe uma ação de guerra no relacionamento. Porque o outro não consegue ouvir, não há neutralidade no ouvir. Quando o outro vai falar, você já arma a escuderia para poder se defender. Não é verdade? O outro vai falar alguma coisa na casa e você já acha que o outro já está criticando. Né? E às vezes a pessoa não está criticando, só quer dizer o que está acontecendo na casa. Mas você já acha que o outro está dizendo que a culpa é sua. Quem já passou por isso? Passaram? Oh, essa casa aqui está suja há bastante tempo. Às vezes, né, a outra pessoa está dizendo que você não limpa a casa, ela só querer dizer que a casa está suja. Então, não é melhor falar assim, olha, então vamos fazer um mutirão aqui da família e vamos limpar? Ou vamos fazer um mutirão na finança e vamos pagar aí alguém para nos ajudar? Não é? Agora, muitas vezes, outros já falam assim, mas está dizendo que eu não faço nada? Está dizendo que eu não ajudo? Está dizendo o quê? Aí já começa, né? A briga, né? Um vai, outro vem, né? Olha os adversários dentro da casa. Às vezes é assim que funciona. Defensiva.
Então, se o casal mais briga do que conversa, esse é um péssimo sinal. Já perdeu a capacidade de conversar. Porque nenhum relacionamento é perfeito e os atritos sempre vão existir na nossa vida. Sempre vai ter atrito. Porque é a forma de lidar com os problemas que mostra se a pessoa está ou não disposta a resolver esses problemas. Como é que é a nossa vida, né? A gente tem que ver isso sempre. Não achar ou ficar sempre na defensiva. Porque se o casal está sempre na defensiva, isso significa que muito tempo se passou com acusações um para o outro. Tá certo? Por isso que a escuderia foi armada. Sabe o que é escuderia? Que eu falo? Escuderia é que você arma, né? Todo arsenal de guerra, né? Bastante. Por quê? Porque foi tanto tempo que a gente passou culpando um ao outro, né? Ofendendo um ao outro, que daí quando começa a acontecer as observações dentro da nossa casa, nossa família, a gente já começa a ficar sempre na defensiva. E na defensiva só dá o quê? Você sabe? O que dá? Quando está sempre os dois na defensiva, o que dá? Pode falar. Briga. Só dá briga. Porque um bate e outro rebate, né? Um bate, outro rebate. Um bate, outro rebate. Porque está os dois na defensiva, ninguém parou. Ninguém parou. É sempre a acusação. Ah, porque não funciona, porque você não ajuda, o filho não ajuda, não consigo cuidar dos filhos, só eu sozinha, não lavo a louça, não faço isso, faço aquilo outro. Né? As finanças estão assim, por que está assim? Você gasta demais, eu gasto demais daqui, gasto demais daí. Tudo vai assim. Daí, de repente, quando surge algum momento lá que não tem nada a ver, o outro está na defensiva e briga um com o outro. Como é que pode uma situação dessa? Como é que tem sido sua vida, seu relacionamento? Já ficou na defensiva? Você está precisando dar uma desanuviada? Está precisando dar uma aliviada na tensão? Você acha que o outro só está te acusando, já perdeu, né, aquela fase gostosa de vamos construir juntos? Cuidado com a defensiva, já vamos desarmar a escuderia. O que você acha? Vira para o adversário e diz, vamos desarmar a escuderia? Ô, Xará, senta aqui. Você tem que falar coisas para ela durante a pregação. Foi nada. Você também, ô. Senta aqui que ela olhou para você e não achou ninguém ali, ó. Como é que funciona uma coisa dessa? Agora você fala assim, vamos desarmar a escuderia? Desarma a escuderia. Desarma a escuderia, que é importante. Olha, uma outra coisa muito interessante que a gente observa e que a gente precisa melhorar a nossa arte, que é uma coisa muito séria, que é a falta de admiração. Já pensou? Admirar. Olha só, estou esquecendo aqui do botãozinho. Olha o que você está fazendo lá? Ah, ainda bem, olha lá. Ó. Esqueci do botão aqui. Falta de admiração. Você ainda admira a pessoa que está ao seu lado? Isso não precisa responder para mim. Responde aí, seu interior. Você ainda admira? Às vezes nós não admiramos mais, né? E às vezes quando não admiramos mais, a gente deixa de cultivar coisas boas. Como era antigamente, que era na fase da conquista. Quando você e eu estávamos na fase da conquista, né? Ah, eu vou levar uma flor, eu vou lembrar do dia do aniversário, eu vou elogiar uma roupa, vou comprar uma roupa para ele, para ela. Como que é essa fase, né, da admiração? Quando levou você a olhar para a pessoa aí, para o seu cônjuge e falar assim, olha, gostei disso aí. Como que foi? Parou para pensar? Como que foi? Olha aí a pessoa do lado e fala assim, como foi? Olha bem do zóio, na bola do zóio. Se você não está olhando a bola do zóio, é porque a coisa vai ter que melhorar. Vai ter que melhorar, né? Como é que foi? O que gostava de você? O que chamou a atenção, né? O que chamou a atenção?
as meninas lá em casa e os jovens sabem que está naquela fase de ver música antiga, né? Esse dia entrou lá em casa, eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. Quem já ouviu isso? Ai, como que era aquela fase que você olhava para o outro, né? Para outra e dizia assim, ai, eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. Como é que foi aquela situação, né? Que você queria, eu vou conquistar ela, de qualquer jeito eu vou conquistar, né? Agora, a abelha passou, você pá! Ô mulher, tá louca? Fica zumbindo na minha orelha? Ai, cadê a fase da abelha que pousar na sua flor? Qual era antigamente a coisa boa? Tem que observar isso aí. A admiração. Tem que admirar. Admirar. Olhar e falar assim, olha, vou ver de volta, né, o que eu admirava e que não admiro mais. Depois tem umas tarefinhas aqui, depois você vai fazer. Então, talvez uma conversa, né? Talvez você possa olhar depois lá no seu meditação, de que você vai fazer, você vai olhar e dizer assim, você se lembra de quando você trazia aqueles doces para mim, quando voltava do trabalho? Olha só, quem fazia isso? Pois é, né? Eu não sei, tem alguém que falou para nós, um casal que falou para a gente aí, que leva café na cama para a mulher até hoje, não consigo lembrar quem me falou. É alguém de vocês? É o Catapázio? Oh, que beleza! A Vera é uma mulher muito feliz. Olha, o Catapázio leva café até hoje para ele. Ele gosta de café, né? Na cama. Ela gosta de café na cama? Gosta, né? E eu levava, não levo mais porque a gente não toma café de manhã. E outros relaxos mais, mas depois a gente conversa na tarefa. Né? Porque é terrível falar para casar com a mulher do lado da gente, você não faz noção do que é terrível. Mas olha, né? Quando você voltava, ou quando você viajava, você me trazia um presente, né? Tem bastante gente que viaja aqui, ó. Você viajava, lembrava de, eu preciso levar esse presente aqui, porque, né? Então, aquilo fazia você admirar o seu marido ou a sua esposa. Agora chega do trabalho e diz, cansado, tem janta. Como é que era? Né? Como é que era isso? O que fazia você admirar? Né? O jeito de vestir, o jeito de falar, a admiração. Quando a admiração termina, aí há problema na nossa vida. Acabou a admiração. Acabou a admiração, acabou o resto. Né? Muita coisa acaba. A gente não pode deixar, sabia? Não pode deixar. Sabe, gente, a gente vai conversando sobre essas coisas, você vai pensando que é coisa de nada, né? Mas não é de nada, não. Olha, a gente casou. Nós temos uma pessoa ao nosso lado que fizemos um compromisso, né? Compromisso de longevidade. Né? Longevidade. Então nós precisamos viver bem um com o outro. Por quê? Senão vamos ser infelizes, né? Senão acabando as coisas. Aí que graça tem ficar junto? Para que serve? Qual é o motivo? Se a gente não tem alegria. E é por isso que a gente precisa trazer de volta coisas importantes. Admiro. Em quem você admira? E que você poderia falar para outra pessoa. Já pensou? Admiração nas coisas boas, admiração na que outra pessoa faz, admiração do jeito de querer que as coisas sejam diferentes, né? Porque às vezes um ou outro quer tanto fazer coisas para resgatar, mas o outro nunca valoriza, que a pessoa acaba desistindo, não faz mais. Por quê? A outra não vê mesmo, não enxerga, não admira mais nas coisas boas que eu faço. Não é assim que funciona? Às vezes acontece isso. Essa admiração, né? Uma coisa interessante, né, que a gente observa quando a arte está precisando voltar, né? A gente precisa começar a dar um lustre de novo no relacionamento, é quando a irritação supera a paciência. Não é? Porque quando você era namorado, você não era sem paciência com o cônjuge. Olha. Opa. Não está ali, né? Acho que eu não botei. Mas tudo bem. Vamos lá.
Já foi, 5 aqui. Esquece isso aí agora. Ó. Por que às vezes, lá não era, quando você era namorado, você tinha paciência? E agora, depois, quando casou, agora pode fazer e falar de qualquer jeito sem paciência. Parou para pensar? Não é interessante? Às vezes a irritação ela é muito maior do que a paciência do casal. E isso a gente evidencia muito mais quando, vamos ver aqui, ali eu sei, quando em público, isso é pior, né? Quando a gente começa a se contradizer em público. Quem já passou por essa situação? Só eu? Quando um fala uma coisa, o outro desfala na frente dos outros. É? Quando um outro está falando, o outro fala, não, mas não é bem assim. Quando eu conheci um casal que era assim, né? Um vinha e falava assim, tinha lá, fez uma coisa lá na igreja, e lá tinha 50 casal. Daí a mulher dele dizia assim, que 50 nada, não tinha nem 15. Aí eu olhava assim e falava, nossa, que coisa interessante, né? Aí ela falava assim, ela dizia, fizemos o chá de mulheres lá, né? Chá de mulheres, pastor Fábio tinha lá, olha, tinha umas 80 mulheres do chá. Aí a mulher dele olhava para dizer assim, largue mão, não tinha nem 30 mulheres lá, está exagerando. Aí eu olhava assim, baixava a cabeça, né? Fica se contradizendo, né? Eu queria comprar aquele carro lá. Aí, às vezes acontece de você discutir com o outro na frente do outro, né? Você faz isso com o terapeuta, mas na mesa é complicado, né? Você comprou aquele carro lá, custou 10 mil. Você fala, não, mas eu não queria que você comprasse aquele carro por 10 mil. Não valia nem 5. Aí você falava assim, não, mas o carro é bom. Daí o outro fica falando assim, mas que coisa, né? Aí você fica falando pro outro. Aí o que acontece? Quando chega em casa, o tempo cai, né? Porque a gente não tem paciência de mais com o outro, né? Às vezes fala de qualquer jeito com o outro também. Isso é coisa muito grave. Eu tenho me policiado muito nisso, porque eu sou com essa tendência. Ainda bem que eu casei com a mulher mais dura, e ela sempre me lembra dessa tendência. E às vezes não acontece da melhor forma, né? E às vezes acontece isso quando você não tem mais paciência. Como é que está o grau do seu de paciência? Quando o seu grau de paciência está curto, aí você tem que pedir ao Espírito Santo que te abençoe, para que você fique mais elástico, né? Porque você está lidando com outra pessoa. Olha, irmãos, que coisa mais desagradável. Você casa com alguém, e quando você casa com alguém, você casa só para ficar discutindo, para ficar brigando. Para que casa? Olha que situação mais desagradável. Não é desagradável? É muito desagradável. Porque você está ali com aquela pessoa, você está junto ali, casado, acorda junto, vai dormir junto, vive junto, sai junto, viaja junto, vai para a igreja junto, né? Tudo faz junto. Aí fica aquela situação desagradável. A gente tem que melhorar, tem que ser agradável. E a gente precisa esticar a paciência com o outro, esticar, deixar o outro falar, a outra falar o que ela quiser falar. Às vezes chega uma pessoa que você conhece, vem perto de você, um casal, né? Você faz uma janta lá na sua casa, chega lá o casal, aí aquele casal que chegou, o marido daquele casal fala umas barbaridades, mas você fica quietinho, não fica? Fica quietinho, escuta bem, né? Ou a mulher de uma barbaridade, às vezes você até concorda com aquela pessoa, né? Concorda com aquela barbaridade, né? Você é educado com aquela barbaridade que foi dita, mas de repente o seu cônjuge fala uma coisa que você não gostou, paciência, 0. Oxe, né? Mas é 0. O que acontece? Paciência, a gente tem que ver quando isso é forte na gente, né? Coisa muito interessante. A irritação superando a paciência. Cuidado se você não está muito irritado, né? Vai tomar um chá de maracujá, né? Vai tomar um chá de cidreira. Faça alguma coisa para diminuir. Vai dormir, né? Vai correr bastante. Vai para casa correndo hoje, né? Andar de bicicleta, estira o suor todo, né? Estica a sua paciência, né? Porque ninguém merece com o outro ficar te cortando o tempo todo. Deixa quieto, não é? Coisa interessante isso aí.
Vamos lá. Outro ponto muito interessante aí, que a gente não faz antes, mas quer fazer depois. Quando o desejo de mudar o outro é muito forte. Olha só. Quem conhece um primo que quer mudar o outro aí, erga a mão, vamos ver. Quem conhece o primo? Erga a mão, primo. Primo você conhece, né? Quero mudar o outro de toda forma. Você pode ter milhares de expectativas sobre a sua pessoa amada, mas isso não quer dizer que ela tem que corresponder às suas expectativas, porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos superar, atender a expectativa do outro na sua completude. E é por isso que ver que o outro se comporta de modo diferente do esperado pode gerar uma grande decepção. Porque você espera uma coisa e aquilo não vem como você espera. E você quer mudar o outro de toda maneira. Quando você quer mudar o outro, você dá início ao fim do seu relacionamento. Sabia disso? Porque o outro é muito diferente. Você quer saber como que é um casal em casa? Quem tem gato e cachorro em casa? Tem os dois? Ué, só tinha um gato, só tinha um cachorro, agora tem gato? Ah, só cachorro. Quem tem papagaio e cachorro? Olha, isso aqui foi mais longe ainda. Quem tem gato e cachorro? Ah lá tem gato e cachorro. Então veja bem. Você está lá na sua casa, tem um gatinho e um cachorrinho, certo? Belezinha, tá lá. Você dá comida, até eles vão junto comer lá, porque eles sabem que é hora de comer. Aí eles estão convivendo lá certinho. Mas você acha que os dois são iguais? A diferença entre um gato e um cachorro é enorme. É sem essência. É? Até eu costumo brincar que cachorro é metodista, gato é presbiteriano. Sabe a diferença? Cachorro é metodista, gato é presbiteriano. Porque o presbiteriano são os eleitos. E os metodistas são aqueles do arbítrio. Então, você vai lá na sua casa hoje, certo? Lá a Gisele e o Leandro, vai lá para casa. Quando você chegar em casa, o seu cachorro vai dizer: meus donos chegaram. O gato vai dizer de contrário: a minha propriedade chegou. Quando chegar em casa, o cachorro vai dizer: vocês chegaram na casa de vocês. O gato vai dizer: eles chegaram na minha casa. Entendeu? O cachorro diz: eu sou teu. O gato diz: você é meu. Então tem diferença nas duas coisas. Sempre vai ser diferente, nunca vai ser igual. Sempre serão diferentes. Querer que um homem e uma mulher dentro de casa sejam iguais é semelhantemente de que você querer que o homem seja mulher e a mulher seja homem. Com as essências, é como querer que o casal aqui seja os dois mulher ou os dois homens. Mas não funciona. Ele é e ela é. Então a mulher vê de um jeito, o homem vê de outro jeito. Nós vemos coisas de forma muito distinta, sabia disso? Às vezes você fala assim para o outro assim: você entendeu? Quem já falou assim para o outro? Você entendeu? Ele fala entendeu, ou ela fala entendeu, porque tem uma lógica, né, envolvendo a circunstância. Mas entender mesmo, ninguém entende não. Não entende não. É impossível. Não é? Você olha para ele e fala assim: eu amo a minha mãe. E ele olha para você e fala assim: eu sei que você ama a sua mãe. Está errado. E ele não sabe como você ama a sua mãe. É diferente. Porque o jeito dele amar a mãe dele é uma coisa. O jeito dela amar a mãe dela é outra coisa. Tá certo? É completamente diferente. O pai da pastora passou uma situação difícil. Mas para mim, é só o pai com uma situação difícil, avançada em idade. Ó, ser mais cretino que eu sou. Viver ou morrer para mim é questão lógica. Para ela não, é completamente diferente. É o meu pai, né? Ele é meu
minha essência, meu tudo. Por quê? Porque o jeito de uma mulher ver relacionamentos e sentimentos é completamente diferente de um homem ver relacionamentos e sentimentos. É completamente diferente. Não é igual, não queira, não adianta você achar que um entende o outro. É completamente diferente. É essência, minha gente. É essência, é como um gato ou um cachorro. Vê as coisas de forma diferente. É completamente diferente. Por isso que, num casamento, é importante a gente conciliar, abrir mão, entender, não é? Procurar entender, mas viver em prol do outro. O que é que você sente? A gente poderia perguntar, né? Como é que você sente? Tenho certeza que muitos de vocês aqui, há muito tempo, não perguntam para outra pessoa, dizem assim, olha, como você está se sentindo? Não é? Então, só que a gente não quer compreender a outra pessoa, a gente quer mudar a outra pessoa. E quando você quer mudar a outra pessoa, acabou, companheiro, já era. Você não muda ninguém. Aí o casamento vira uma prisão. Quando ou o outro está querendo que o outro mude, o casamento vira uma prisão. Você não vê a hora de se ver livre daquilo. Assisti um filme um tempo atrás, acho que o filme nós assistimos junto. O cara olhou para a mulher, né? Acho que no final deu tudo certo, né? Porque filme e novela é assim, né? Vai dar tudo errado antes de dar tudo certo, né? Então, na época que deu tudo errado, ele olhou para a mulher e disse, ela falou assim, eu vou embora. Ele falou assim, vai. Ela falou, mas eu vou embora mesmo. Eu estou esperando que você vá. Mas você não vai me segurar? Eu, não, você é uma prisão para mim. Ele falou, você é uma prisão para mim. Não quero mais você, quero que você vá embora. A mulher ficou arrasada, né? Arrasada. Como é que... porque era uma prisão. Ele queria se ver livre daquelas cobranças todas, aquilo tudo, né? Pelo amor de Deus, me liberta, me solta, né? Eu quero respirar, né? Então, não queira mudar o outro, compreenda e peça a Deus que te ajude, né? Porque casamento é só Deus da causa, olha, gente. É só Jesus da causa, né? Ora para a pessoa do lado e fala assim, é só Jesus da causa. Isso você vai falar bem, eu tenho certeza que você não vai ter vergonha. Agora, ó os cara de pau, ó. Só Jesus na causa, né? Casamento, gente, é só Jesus na causa mesmo, né? Agora, só outra coisa, não adianta mudar, viu? Se a essência está aqui, vai passar para o outro, vai passar para o outro, passar para o outro. Eu conheço muitos casais, conversei com homens que diziam para mim assim, ó, já disse para mim assim, um foi aqui nesta igreja, ele disse assim, se eu soubesse o que eu sei hoje, não teria separado a primeira vez. Eu não teria separado a primeira vez, se eu soubesse o que eu sei hoje. Porque eu vi que fiz tudo errado. Não é? Outra coisa ali que atrapalha a gente é quando no casamento a outra pessoa se sente solitária. Você acha que isso é possível ou não é possível? É possível ou não é possível? Possível. Muita gente está junta, mas se sente abandonada. Quando há solidão. Esse ponto aqui está relacionado aqui ao egoísmo do parceiro, que pode envolver até trabalho, pode envolver tudo. Porque se um dos envolvidos no relacionamento só pensa em si e não consegue fazer nada pelo outro, é porque essa relação já não tem mais tanta importância assim. Ou pelo menos neste momento não é prioridade. Alguns dizem assim, se eu não faço nada pelo outro, preciso pensar como me sentiria se ninguém fizesse nada por mim. Isso é um pensamento que a gente tem que ter. Não é? Isso é uma coisa muito interessante. Pessoas solitárias. Agora, nessa época moderna, é pior ainda. Porque agora um quer ver uma série de romance, o outro quer ver uma série de guerra. O outro quer ver uma série de comédia. Aí um vai para um quarto, o outro vai para o outro. Ou um pega o celular, o outro pega o outro. Nem TV, nem nada vê junto mais, porque já separou. E agora, com os tempos modernos, cada um tem seus interesses diferentes.
Um quer fazer tal coisa, outro quer fazer outra coisa. Um quer dar uma ênfase na carreira, outro quer dar uma ênfase lá na família. E aí começa, cada um ir para um lado. Até onde vai? Aí acontece, um vai ficando de lado, outro vai ficando de lado, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra coisa. E aí não tem mais aquela proximidade, né? Aquela proximidade boa. E aí vem a solidão. Às vezes não é difícil você nem saber a necessidade de outra pessoa. Às vezes outra pessoa está sofrendo e você não sabe, porque o seu cônjuge está solitário. E isso é muito comum, a solidão dentro de um lar. Só que isso daí, você sabe para onde vai, né? Acaba a alegria, acaba a conversa, acaba tudo, e a gente precisa saber, né, nessa arte de não deixar aqui o outro solitário, e é se colocar no lugar da outra pessoa. Como que ela se sente, como ele se sente. Eu estava lendo um tempo atrás um livro muito interessante. O nome do livro é Precisamos Nos Ver Mais. Esse livro trata da solidão dos homens. Os homens especificamente. Porque os estudos têm mostrado que os homens são muito solitários. Porque depois que eles casam, eles vivem para a família. E aí, um monte de coisa que ele tem para fazer, ele precisa cortar coisas. E as primeiras coisas que ele corta são as amizades que se viam 2 vezes por mês, 1 vez por semana, vai cortando, e aí o homem fica só. E é por isso que eu sempre digo aí que o seu marido, se gosta de jogar futebol, vai jogar futebol, incentive. Homem feliz no campo, tem um bom campo em casa. Sabia? Deixa jogar futebol, deixa ir com os amigos, deixa sair com os amigos. Porque às vezes tem muitas mulheres controladoras, né? Mulheres que controlam, você não pode, você não faz, não vai, por que você está aqui, não está aqui, colar, e fica controlando, o sujeito fica numa solidão. Não é? Precisamos nos ver mais. Lógico que as mulheres também passam por isso, tantos afazeres, filhos, trabalho, acumulam um monte de coisa, aí também é o incentivo, né? Viu? Você não tem uma amiga para você ir conversar? Você não quer tomar um café lá com as suas amigas? Viu? Incentivar, vá, né? Porque, de repente, a gente casa e fica uma família sozinha, né? Fica os 4 sozinhos. Aí um morre, outro morre, outro morre, aí fica aquela solidão, aquela velha história, né? Quando tem um casal, o marido morre, logo a mulher vai atrás. Já viram isso? Já viu muito isso. Não tem mais ninguém. Cara, é bom, sei lá se é bom, se é ruim, sei lá o que, né? Mas a gente precisa. Agora, isso é importante, né? A solidão. Cuidado com a solidão. A gente precisa ser solidários com a solidão do outro. Será que o outro que está ao seu lado está se sentindo sozinho, tanto pelas outras pessoas como por você? Cuidado, né, com o seu. Às vezes nós nos tornamos egoístas. Olha aqui uma última coisa aqui que a gente vai observar aqui, muito interessante. Quando a intimidade não é frequente. Quando o casal consegue manter a intimidade sexual, a chance de permanecer mais íntimos um do outro ao longo dos anos é maior. A vida sexual no casamento é muito importante. Você concorda comigo? É muito importante. A gente não pode deixar isso de lado. O urologista que... O pastor Paulo é maldoso, ele fala assim que é meu melhor amigo. Não vale isso, né? O urologista que eu vou lá, ele fala sobre a atividade sexual. Ele fala assim, olha, quanto menos faz, com a idade, menos se quer fazer. Ó, o urologista me diz isso. Quanto menos faz, menos se quer fazer. É muito ruim quando o casal deixa isso para segundo plano, porque você acha que o seu cônjuge não liga para isso. Isso é coisa que você acha, entendeu?
Porque às vezes entra naquele clima de frieza, né? Eu não falo, você não fala, a gente vai acomodar e vamos acomodar, e um não fala para o outro, fica aquela coisa, né? É aquela coisa marasmenta, né? Aí você fala assim, ele não liga. Ou fala, não, ela não liga. Você acha mesmo que ela não liga, que ele não liga? Por que a gente vê tanta coisa, né? Tanto pecado dentro das igrejas? Por que a gente vê tanta prostituição fora das igrejas? Por que a gente vê tanta promiscuidade no mundo? Por que a gente vê tudo isso? Porque é um assunto importante, porque todo ser humano sabe que isso é importante, né? E os crentes também devem saber que isso é importante, tá certo? Então, isso é muito importante. Será que você já perguntou um para o outro se o outro está feliz na frequência de sexualidade? Porque uma vida de casal sem a sexualidade, é lógico que tem muitas coisas que vão, que fazem parte de uma dificuldade de uma relação sexual, né? Não é só eu não quero. Tem situações de saúde, tem situações de cirurgias, tem várias situações que impedem, né? Lógico, a gente sabe de tudo isso. Isso aí são fatores clínicos, fatores sociais, fatores emocionais envolvidos. Mas, no geral, quando se pode fazer algo e não se faz, aí se considera até pecado, né? Porque o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala, né, que o homem e a mulher devem privar a outra pessoa da atividade sexual, porque estará pecando contra o outro, né? Por quê? Porque todas as pessoas se interessam e necessitam. E num casamento, quando a atividade sexual, que pode ser normal, não é, aí começa-se vários problemas. Problemas de adultério, problemas de pornografia, problemas de várias coisas que envolvem o silêncio do casal. Né, que envolve o silêncio do casal. Porque não falar não significa que está resolvido. Aí tem aquelas velhas brigas, né, que fala assim, não, mas para a mulher é de um jeito, para o homem é de um jeito. Né? Para a mulher você tem que cultivar bastante, para o homem tem que cultivar bastante. É lógico, tem todas as suas diferenças. Mas a mulher tem que olhar para o marido e saber que ele é de um jeito. E o marido olhar para a mulher e saber que ela é de um jeito. E os dois ajudar um ao outro, para que os dois estejam supridos na área sexual. Amém? Amém, isso aí é até mais forte. Tem que ser suprido. E o que junta um casal muito tempo, atividade sexual, porque um começa a confiar e sempre ter prazer na outra pessoa. Dizem que os casamentos estão acabando, mas para mim não estão não. Por quê? Porque forma moderna de ter relacionamentos, né? Ter esses sites de relacionamento aí, que você encontra um contra outro, aí acontece, né, dos golpes, aí acontece do boa noite Cinderela, né? O boa noite Cinderelo, aí ele não sabe com quem está se relacionando, se torna perigoso, né? O sexo fora do casamento, ele já era, agora está pior ainda, está ficando mais perigoso ainda, porque existem os aproveitadores, as aproveitadoras, você não sabe com quem você está lidando mais, ao ponto que o casamento é o melhor lugar mesmo para que você seja seguro, né, na relação sexual. Não é verdade? Tá certo? E aí, quando vai ficando mais velho, o que vai acontecendo com a gente, né? Você não pode parar no tempo. Vai ficando mais velho, 10 anos de casado, 15 anos de casado, 20 anos de casado, aí como é que é o negócio? O negócio já ficou chato. Por que o negócio já ficou chato? Por que já ficou chato? Parou para pensar? Você tem que fazer a coisa ficar mais divertida. Entendeu? Eu não posso falar muita coisa desse negócio aqui. Você tem que ter criatividade. Você tem que ter mais alegria. Você tem que ter mais espontaneidade. Você tem que ter menos vergonha um do outro. Você tem que ter mais criatividade. Certo? Você tem que renovar. Porque senão realmente fica uma coisa chatíssima.
que ninguém aguenta, né? Olha um para o outro, e daí? Vamos ou não vamos? Ah, vamos. E aí, está muito frio? Ah, está muito frio, né? Ah, deixa para amanhã, vai estar mais... Quanto é a temperatura amanhã? Ah, amanhã vai estar 22 graus, amanhã sai. Hã? Ah, não, hoje está 11 graus, pelo amor de Deus. Quando eu morei em Guarapuava, 10 anos, ah, lá, ó, os guarapuavanos ali, ó. Olha lá, eles se identificam. Eles vão se identificar. Uma das coisas que eu me arrependo amargamente é não ter, no primeiro ano, comprado um ar-condicionado. Quente e frio. Porque o inverno naquele lugar deixa você duro. No corpo, assim, em geral. Deixa você duro, você não quer fazer nada com o outro. Porque um ou outro é um outro. Você sabe que a mulher, presta atenção, a mulher, ela tem 3 graus a menos do que o homem. Você sabia disso? Graus de quentura. Pode saber uma coisa, ó. Vou ver se é só eu. Você vai tomar banho, a água está fervendo. Chega lá, está 42. Você vai lá e bota 40, o homem. Aí quando a mulher vai, ela vai assim, viu? Vê lá se está 42. Já não está quente 40. 40 já não está bom? Aí vai lá, aumenta. É só eu ou tem alguém aqui assim? Só eu mesmo? Ah, tem os povos aí, ó. Tem os povos aí, ó. É assim que funciona. Era mais coisa interessante isso aí. E é por isso que a gente vê, então arrependa-se de não ter colocado lá o primeiro ano, já um ar quente para acabar aquele problema de estar com frio, está com frio. Não tem mais desculpa, né? De ficar olhando no celular e o tempo no celular. Como é que vai ser? A gente casa por muito tempo, mas tem que ter alegria, tem que ter renovo, criatividade. E sabe de uma coisa, Deus não bota um anjo lá no seu quarto, né? Aí bota, vai lá, ó, casal casou, vai lá, beleza? Então anjo do casamento fica no quarto. Aí o anjo vai lá. Aí tá de um jeito, aí você né? Você começa a lutar jiu-jitsu lá no quarto, né? Começa a fazer karatê, né? Às vezes quer fazer aquela coisa lá que, como é que chama aquilo? Capoeira. Quando você vai para capoeira, o anjo vai ser, ó. Opa, ai meu Deus. Não, peraí, não, isso não pode. Vou voltar para o normal. Tem anjo lá, te fiscalizando, né? Tem que usar criatividade para não deixar a coisa ficar chata, muda, sem graça, né? Tem casamento que vai buscar fora o que a mulher ou o marido não faz ali. Por quê? Porque não tem coragem de falar um para o outro, olha, eu gosto de certas coisas. Aí faz o quê? Vai buscar coisas fora. Vai buscar prostituto, relacionamento fora. Aí se realiza com o outro. Por que realiza com o outro, não realiza com você? Porque a mente tacanha ali. Eu sempre costumo dizer, o que pode dentro de um quarto? Pode dentro do quarto, o que é de consenso. O que já não é consenso, aí tem que voltar atrás. Mas a gente vê coisas interessantes, intimidade que corrói. Eu vou encerrar aqui, já falei pra caramba, hein? Vou encerrar aqui com o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. Tem um filme, eu pesquisei aqui, você vai alugar se quiser no Amazon Prime, só lá, que eu vi que tem. Mas chama-se Dom Juan de Marco. Marlon Brando e o Johnny Depp e outra moça lá. Então é assim, o Marlon Brando é um psicólogo já velho. E ele vai tratar do Johnny Depp, que é um maluco, um jovem que faz tripulias. E o jovem vai lá, ele senta, o jovem senta, e o jovem, ele acha que é o Dom Juan, não sei se é verdade, se é mentira lá no filme. E ele começa a contar das conquistas, né? Por exemplo, o Douglas chega lá e fala assim, a Viviane, né? Ela era bonita, eu encontrei ela em tal lugar, né? E de repente, ela estava assim, e ele começava a contar as coisas assim, e as coisas começavam a ficar meio quentes, né? E o psicólogo fazia assim, ops. Mas tá bom, foi em uma sessão, 2 sessões. Ele chegava em casa para a mulher lá, e a mulher dele sentada lá, com tricô. Bom dia, oi, como é que foi o trabalho? Foi bem, tá bom. Jantar está na mesa, só esquentar.
Ai, estou cansado, vou dormir. Tá bom, bem, boa noite. Aí foi. Depois de umas sessões várias do Dom Juan de Marco, chega em casa, a mulher lá, vendo lá uma revista, aí ele passa pela mulher lá, vem aqui, mulher. Aí ele está lá, conversando com a mulher lá, aí ele dá um beijinho, pode ir. A mulher olha para trás e fala assim, de onde veio esse tapa? Aí ela falou assim, mas isso, tá bom. Aí chegou outro dia, boa noite, depois da outra sessão do Johnny Depp lá, ele pega, abraça a mulher assim, bem no cangote, dá aquele sopro. Aquele louvor, né? Quando arrepia já era, né? Ah, não é louvor não, né? Ah, não, isso não é louvor não. Aí deu aquele sopro, homem, o que acontece? Ela, nada. Você está bonita hoje? Ela fala assim, ela pega a revista e fala assim, é? Aí daquilo vai mudando. Aí eles começam, ele chega com uma bebida, dá um vinho para ela lá, elas bebem. Aí outro dia ele põe uma música lá, porque o Johnny Depp conta outra coisa, ele pega, viu, vamos dançar a música? Aí ele pega elas e começa a... Aí ela começa a conversar com ele, ela conversar com ela. A coisa foi renovando, né? Renovando. Eu achei aquele filme um espetáculo, devido à renovação do negócio. Ficar casado é uma arte. Quem quer dar um lustrado aí na arte? Faz assim. Hã? Uma lustradinha.